dia, sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que essa videoaula te encontre bem. Hoje já é a 20ª videoaula, aparentemente isso vai muito longe. Já tenho perdido seriamente a esperança de voltar esse ano, mas fazer o que, né? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje é sobre a economia colonial, mas sem se preocupar com a cana-de-açúcar, com os outros produtos da economia colonial. Antes de falar sobre isso, eu tenho que te explicar um negócio muito importante, não só para a história, mas para a sua vida. Eu não sei se você sabe o que é balança comercial. Tá? Balança comercial que era um problema no século XVI, século XVII e é um problema no século XXI para todos os países do mundo. Balança comercial é a somatória de todos os produtos que são comprados e todos os produtos que são vendidos por um país. Quando nós compramos coisas, nós estamos importando. Então, quando você vai numa loja do centro de Ribeirão Preto e compra um produto que veio da China, você está importando coisas da China. Tudo bem, você não está importando nada, você só foi no centro comprar. Mas você é a peça final dessa importação, é a pessoa que vai consumir esse produto, que vai usar esse produto. Tá? Por outro lado, quando alguém produz alguma coisa aqui no Brasil e vende para fora, nós estamos exportando. Então, exportar quer dizer vender, importar quer dizer comprar. Tá? E aí tem um detalhe: todos os países do mundo, antigamente e hoje em dia, todos ficam muito preocupados em ter o que nós chamamos de balança comercial favorável. O que quer dizer uma balança comercial favorável? Quer dizer que você vende mais do que compra, tá? Você produz alguma coisa, ou algum produto agrícola, ou algum produto industrializado, mas você vende mais do que compra. E aí, quando você vende mais, você tem mais dinheiro, logicamente, do que quando você compra, que você está gastando dinheiro. Tá? A economia de um país, você tem que pensar nela como a economia da sua casa. Né? Se você gastar mais do que você recebeu do seu salário, dos seus ganhos de alguma forma, você vai ficar com dívida no final do mês. O país é a mesma coisa. Então, todos os países estavam sempre muito preocupados, como estão até hoje, em ter uma balança comercial favorável. Agora, presta atenção. Portugal, no começo do século XVIII, tá? Depois o fim da unificação ibérica, né? Eu falei disso na última aula. Falei, olha, Portugal até 1640 estava unificado à Espanha, eles fizeram a restauração e tudo mais. Mas depois da unificação ibérica, quando ele já estava restaurado, quando ele era um país independente, o Brasil já tinha voltado a ser colônia apenas de Portugal, os portugueses tinham problemas econômicos muito sérios. Por quê? Porque países vizinhos, como a Inglaterra, a França e tudo mais, tinham desenvolvido o seu comércio, tinham desenvolvido a produção de manufaturas. O que é manufaturas, professor? São os produtos... Veio uma pomba agora aqui, até assustei, gente, desculpa, tá? Produtos de grande interesse para os portugueses. Então, por exemplo, a Inglaterra tinha uma qualidade no século XVIII, no começo do século XVIII, de tecidos muito grande. Então, Portugal importava muita coisa da Inglaterra. Para tentar melhorar um pouquinho a situação, para eles não gastarem todo o dinheiro que eles estavam conseguindo ganhar, produzir, os portugueses acabaram assinando, em 1703, um tratado chamado de Tratado de Methuen. Tá? O Tratado de Methuen era um tratado no qual Inglaterra e Portugal se comprometiam a comprar um do outro, por um imposto mais barato, quase nenhum imposto, os produtos que eles fossem melhor.
A Inglaterra era melhor em produzir tecidos e Portugal era melhor em produzir vinhos, tá? Nessa época. Importantíssimo dizer para vocês: os portugueses compravam muito mais tecido do que os ingleses compravam vinhos de Portugal. Logo, os portugueses acabaram levando a pior nessa história. E a balança comercial portuguesa ficou extremamente desfavorável, ou seja, Portugal perdeu muito dinheiro. Isso tudo que eu falei para vocês está na página 133, tá? E agora eu vou falar sobre um outro negócio fundamental para nós brasileiros, que é o comércio colonial além da cana-de-açúcar, fora a cana-de-açúcar. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é dê uma olhadinha aí no mapa, tá? Esse mapa tá lá na página 134 do seu livro e eu vou falar agora um pouquinho sobre ele. A primeira coisa que você vai ver nesse mapa é que tem uma zona amarela, eu estou lendo a legenda do mapa, tá? Que é onde os portugueses, com acordo com os indígenas, eles extraíam o pau-brasil. Então está escrito lá, área de ocorrência do pau-brasil. Quer dizer que era onde tinha mais pau-brasil no nosso território, no Brasil, né? Depois tem um pedacinho em verde falando sobre a cana-de-açúcar. Vocês podem ver que a produção de cana-de-açúcar, apesar de economicamente muito importante, tá? Ela era o produto mais importante dessa época. Eu tô mexendo na minha cabeça aí, você não tá vendo, tá? Porque eu tô com uma dor no pescoço, tá bom? Desculpa, gente. A cana-de-açúcar, apesar de ser um produto que ocupava pouco do território brasileiro, ele era economicamente muito importante. E aí tem a pecuária. O que é a pecuária, professor Ricardo? Pecuária é criação de gado, né? Pode ser de boi e de vaca, que era o que acontecia no Brasil em grande quantidade, mas pode ser de ovelhas, por exemplo, tá? E aqui no Brasil era boi e vaca. Tá? E aí, por fim, tem o tabaco, tá? Que é pequena a produção de tabaco aqui no Brasil. Para quem não sabe, tabaco é uma planta da qual a gente faz o fumo para rechear os cigarros. O tabaco, ele é um produto, uma planta natural do continente americano. Tá? E ninguém, obviamente, sabia que ele dava câncer, né? Nada dessas coisas que a gente sabe hoje em dia. Inclusive, vou te falar uma coisa. Ninguém estava preocupado com isso. Por que não, professor Ricardo? Porque a expectativa de vida era muito baixa. 30, 40 anos de idade. Então, a chance de alguém morrer de câncer nessa época é quase zero. E aí tem uma grande, eu vou chamar de bexiga, que é uma área enorme, parece uma bexiguinha murcha, tá? Lá na Amazonas, na região do Pará, vai até quase o estrangeiro do Brasil, né? Depois do Acre, aquela região bem longe, que são as drogas do sertão. Deixa eu te explicar o que são drogas do sertão. As drogas do sertão, no seu livro, no final da página 134, está escrito. É o urucum, o anil, o cacau, a pimenta, a castanha do Pará, o cravo e a baunilha. Esse produto que a gente adora para fazer bolos e sorvetes, a baunilha, é uma planta, tá? Os favos de baunilha é que dão esse gosto que a gente ama, né? Presta atenção, ela é chamada de drogas do sertão porque a palavra droga aqui tem um sentido de, como é que eu vou dizer para vocês? De tempero e ao mesmo tempo de uso medicinal. A gente não tem as drogarias, são as farmácias, onde vende produtos médicos para a gente tomar remédio. Tá? A droga no sertão tem a noção de temperos e de uso medicinal. Tudo isso que eu te falei, a pecuária, o pau-brasil, a mineração, que vai começar no século XVIII, que eu não falei, mas vai ter aula sobre isso depois. Tá? Tudo isso era uma grande fonte de renda para Portugal. O Brasil
com a cana-de-açúcar e com os outros produtos, era disparado na frente a principal colônia portuguesa, e daí a grande preocupação dos portugueses em nos manter como colônias, como colônia. Desculpa, hoje eu estou errando bastante. Bom, eu acho que é isso, o conteúdo da aula, tá? Você leia essas duas páginas, 133 e 134, e a gente discute isso depois. Beijão, tô morrendo de saudades de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Vamos tentar ir firme e forte até o final do ano. Tchau, tchau.